Declaro a quem possa interessar que a menor Anne Dorothy foi por mim assistida por ocasião de seu nascimento em seu domicílio em Rua Batatais, São Paulo, no dia 26 de maio de 1976, às 8 horas da manhã. São Paulo, dia 13 de julho de 1976. Bom, como muitas crianças e pessoas no Brasil, né, existe um sistema de adoção aqui, que provavelmente não é único, mas que a gente chama de adoção à brasileira, que foi basicamente a criança não passa pelos registros oficiais na hora de ser adotada. Isso aconteceu muito há 40 anos atrás, né, e que é mais ou menos a época que eu fui adotada. E assim, eu nunca tive muita informação sobre onde eu vinha, né, e como muitas crianças nessa situação, você vai perguntando para os seus pais, que na realidade muito deles ou sabem, não querem falar, ou nunca souberam, nunca quiseram saber e passou pelo médico e a criança chega a beber. E foi o meu caso, eu cheguei super pequena na casa dos meus pais, eu tinha 3 dias, tive uma história muito feliz em termos de adoção, e nunca senti necessidade de conhecer meus pais biológicos, mas sim de conhecer minhas origens, né? Que na realidade é um direito constitucional que todo mundo tem, de saber de onde a gente vem. Eu sempre fico pensando quando as pessoas me falam, ai, mas Anne, por que você está procurando? Afinal de contas, você teve muita sorte na vida, você caiu numa família que te deu de tudo, você morou em vários países, fala vários idiomas. Mas é uma coisa intrínseca da gente, né? Porque quando eu pergunto para você que dia que você nasceu, aonde você nasceu, a maioria das pessoas sabe responder essa pergunta. Eu vou dar minha data oficial, né, que está no registro, o local que está no registro e esperando que isso seja verdade. Então, eu acho que isso é um direito que nós temos mesmo, né? Então, em relação a como eu comecei a minha busca, e eu lendo muito sobre isso, após o falecimento da minha mãe, comecei a mexer em documentos, que isso acontece muito, e fui começando a descobrir as diferenças. E comecei a conversar com os amigos. Ao conversar com os amigos, eu descobri que teria a possibilidade de eu ter nascido na maternidade de São Paulo. Eu estava desconfiada de vários médicos envolvidos, só que aí foi assim que eu me aproximei da maternidade de São Paulo. Para ser honesta, eu não conhecia a maternidade de São Paulo, porque eu cresci fora. E aí começou todo esse processo, né, de buscar, de ter acesso às informações e chegar até esses arquivos. O primeiro filtro que tem, né, é sexo, feminino, masculino. A segunda coisa que pode ser um pouco questionável, mas, bom, enfim, é cor, né? O problema grande é que, assim, a cor é uma autodeclaração, né? Então, assim, e muitas crianças, bebês, recém-nascidos, mesmo se eles são de etnia negra, eles tendem a nascer brancos. Então, isso pode ser um problema, mas já descarta-se. Por exemplo, como eu sou parda claro, se eu vejo que o bebê foi declarado como negro, eu já descarto. Porque eu nasci, as fotos que eu tenho minha pequena, eu sou branca. E depois tem também a questão dos médicos que eu acho que estavam envolvidos, de freiras que eu encontrei também, que eu acho que estavam envolvidos, e que eu vejo os nomes nos arquivos.
Não é médica, porque está aparecendo um médico aqui. É claro, né? Com certeza. Se deixa passar alguma coisa, né? Eu sou Rodrigo Otávio Garcia, eu sou diretor do Centro de Acervo Permanente, que a gente pode entender como de caráter histórico. O acervo ele precede a criação do arquivo público. É o acervo que se inicia com o arquivo da Secretaria de Governo da Capitania. Esse acervo estava onde? Esse arquivo estava onde? Na Secretaria de Governo, né? Então, o núcleo inicial do acervo, que na República vai ser o acervo do arquivo público, era o acervo da Secretaria de Governo da Capitania e da Secretaria de Governo da Província. Esse acervo começa a crescer durante a República, com documentos das diversas secretarias que são criadas logo no início da República e seus desdobramentos, né? As secretarias se fundem, as secretarias se dividem, e os documentos representam isso, né? Nós temos milhões de fichas de pessoas que foram investigadas pelos DOPS, ou instituições como sindicatos investigados pelo DOPS. Isso desde os anos 30, né, até ao fim da ditadura, quando o DOPS acabou, só que não. O que é a verdade? Isso talvez seja inatingível através dos documentos. Mas o que a gente precisa segurar no modo que a gente descreve esses documentos, de modos que a gente dá acesso a esses documentos, é a autenticidade deles. Essa autenticidade se dá por alguns meios. Por exemplo, um documento de arquivo, ele às vezes não vale por si. Ele é único sempre, é diferente de um livro, né? Ele é único, e essa autenticidade às vezes se dá pelo conjunto. É o conjunto de prontuários do DEOPS que dá a autenticidade de que um documento
ele representa uma atividade do DEOPS na repressão política, por exemplo. Aqui nós temos uma série de outros documentos. Então, se a gente pegar daqui, a gente tem a colônia, a gente tem mais colônia aqui, a gente tem caixas de documentos avulsos da colônia. São cartas de ofícios enviadas para o capitão-general, de vilas, aldeamento indígenas. E à medida que a gente anda para o acervo para lá, a gente tem uma evolução, até certo ponto, natural, da evolução administrativa do Estado de São Paulo. As secretarias, os documentos do Império, da Secretaria de Governo do Império, os documentos da Secretaria da Agricultura, Secretaria do Interior, Secretaria de Justiça, que são as secretarias que nascem na República. Nascem, inclusive, junto com o arquivo. O arquivo era uma repartição de estatística e arquivo dentro da Secretaria do Interior, que é uma das primeiras a ser criada. O acervo vai se desdobrando, assim como se desdobra a história dos órgãos públicos. Essa é uma das salas técnicas do Centro de Acervo Permanente. Atualmente, o que acontece aqui exemplifica diversas fases do tratamento arquivístico sobre os diversos fundos documentais, fundos ou coleções. O acesso é impedido, ou pelo menos muito prejudicado, se você não conhece o acervo. E conhecer o acervo se dá através desses processamentos técnicos realizados por nós, né? A gente tem um instrumento eletrônico, né? O nosso guia do acervo hoje é eletrônico, é possível encontrar no site, é numa plataforma que se chama ICA-Atom, e lá você tem a descrição de parte, não todos, que o guia do acervo nunca parará, é um processo, mas lá já existem as descrições dos principais fundos de origem pública e muitos dos arquivos dos privados também, mas não todos, do nosso acervo.
Agora nós vamos descer no depósito, depósito de acervo dos documentos. Eu vou colocar o casaco porque a temperatura é bem baixa e a umidade também controlada, adequada para os documentos, não para a gente. Nós temos controles de acesso dos depósitos, uma questão, né, de segurança dos acervos. Tudo para prolongar a vida, né? Porque nós temos uma corrida contra o tempo, principalmente no setor onde eu atuo, que é o acervo iconográfico, que envolve documentos como fotografia, VHS, audiovisual, película e negativos de vidro. Então, esse material, por si só, ele já tem um tempo de vida contando mesmo a partir da produção, né? Então, a gente tenta prolongar a vida desse documento para que eles não se degradem mais do que já ocorreu, né, a perca de suporte. Aqui nós temos os rolos de filme da Secretaria de Governo. Eles foram digitalizados, uma parcela, não a sua totalidade. Mas basicamente esses documentos eles registram também a atuação do governo do estado de São Paulo, no caso representado pelo governador, nos eventos e na agenda política. São filmes de curta duração, em alguns casos até sem som, né? Só a imagem. Dentro do setor cartográfico, a gente não tem apenas cartografia. Claro que é um chamariz e é um ponto muito interessante o período que retrata da cartografia no Brasil, né? Então, a gente tem aí documentos que mostram a representação geográfica do estado de São Paulo a partir do século XVIII, XIX. Então, é muito representativo e é utilizado nos dias de hoje, né? A definição de um mapa é feito através da cartografia. Então, eu não costumo dizer, né, que é só apenas memória, né, que nós revivemos a história que aconteceu, mas ela é também usual, ela é atual, ela é garantia também de direitos e também conhecimento. No nosso caso, é paleografia, ou seja, a gente trabalha com o estudo da escrita antiga. Então, a gente trabalha com documentos manuscritos, né? A gente lê documentos manuscritos que tem uma escrita que pode ser difícil, e dependendo do século em que esse documento foi escrito, essa leitura precisa de uma leitura especializada, e é o que um paleógrafo faz. Antes, né, da caneta Bic, que ela vem no século XX,
as pessoas escreviam com caneta tinteiro, né? E antes da caneta tinteiro, as pessoas escreviam com bico de pena. Então, aqui são alguns bicos de pena de metal, que já é século XIX, segunda metade do século XIX, o uso dessas penas de metal. Essas penas de metal, elas vêm... Tem vários tipos, dependendo da ponta da pena, você tem uma escrita diferente. Você conhecer o vocabulário do documento que você está trabalhando faz toda a diferença. Se eu vou transcrever, por exemplo, como eu já transcrevi, um formulário médico do século XVI, dos jesuítas, eu preciso conhecer nomes de plantas medicinais e como elas eram chamadas naquela época. Quando eu conheço isso, eu leio e confio na minha leitura, porque eu sei que eu estou lendo certo. Eu leio uma palavra, às vezes, é tão diferente que eu penso, eu estou lendo errado, não é possível que essa palavra exista. Então, a gente precisa ter muitos dicionários da época, muitos vocabulários, muitos repertórios de época e específicos para poder saber se a gente está lendo certo ou não. Vamos pegar a Avenida Santos Dumont, Rua Jorge Velho, São Paulo. O horário de chegada desta rota é similar ao Avenida Santos Dumont, São Paulo. Bora. Começa fazendo uma barbeiragem, né? Vamos começar. Dirija com segurança. Esquerda em Rua Voluntários da Pátria. Via esquerda em Rua Voluntários da Pátria. Vire à direita em Rua Padre Ildefonso. Tá, mas ainda é a esquerda aqui. A gente está indo para o arquivo da PM. A gente está indo fazer uma vistoria para aceitar um segundo lote de recolhimento dos documentos da PM. Alguns anos atrás foram recolhidos os documentos até 1941 e agora a gente vai recolher um segundo leva que acho que, se eu não me engano, vai até a década de 70. Essa documentação a gente já fez uma visita em 2020, fez uma avaliação dela, um laudo. A gente percebeu que ela se encontrava com sujidade e ainda com metal, né? Clipes, grampos, enfim. Aí a gente solicitou ao pessoal do arquivo da PM que fizesse uma higienização do material e a substituição desse particulado aí, metálico, né? Essa visita a gente faz mais para tentar impedir que a nossa documentação já guardada seja contaminada por algum agente de fora. Então, broca, traça, barata, cupim, enfim, por aí vai. A parte da metalização a gente pede para tirar porque ela vai deteriorar o próprio documento, não vai atrapalhar o que está na sala com ele. Mas, como a nossa ideia é guarda permanente, era interessante que viesse já desmetalizado também. Pode falar? Ou ao seu destino. Andresa aqui. Não é mais o Capitão Sarapuna, agora é o Capitão Davidson Silva. Vocês estão gordinhos, hein?
Qual é o nome do senhor? Milton. Vai lá, senhor Milton. Final à esquerda, tá? Final à esquerda, Tem posso alguém pagar? esperando? Não, Já tem alguém esperando? Tem alguém Tá. esperando, tá bom? Obrigado, hein? Ah, tá. Eu vou atropelar o cone. Peraí. Às vezes a pessoa nem sabe que tem, né? Uma broca. Se você não mexe sempre com a documentação... Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo. Pode vir. Pode? Estacionar aqui na 18A. Que é essa primeira aqui, né? Isso, onde você tá indo mesmo. Aí, perfeito. Isso, pode vir, vem. Tem uma portaria, uma lei, né? Que diz assim, até 41 a gente transforma em permanente. Então a gente nem olha o que está escrito, nem nada. Virou. Exatamente. Papel de pão carimbado, assinado, a gente guarda. É horrível falar isso, mas enfim. Agora, a partir de 41, aí o arquivo faz uma avaliação. Exatamente. Aqui nós temos 29 tipos documentais, né? Documentos de policiais, né? A visita do arquivo público à nossa unidade, nesse momento agora, que nós estamos trabalhando para mandar para lá um pouco mais de 800 caixas de documentos que pertenceram às antigas Força Pública e Guarda Civil, é importante por quê? Porque além deles acompanhar toda a tramitação desses documentos que vai ser mandado para o arquivo, os trabalhos de adequação desses documentos, como higienização, desmetalização, a vistoria técnica deles ajuda a gente a deixar os documentos dentro daquelas condições exigidas pelo arquivo, né? A gente procura trabalhar com restauro e com conservação preventiva, tocando um do lado do outro. O restauro, ele é muito individual. Cada obra vai ter um tratamento único para aquela obra e é lento. Quando a gente passa para a conservação preventiva, aí a gente começa a lidar por conjuntos. Então a gente, em vez de dizer como vai ser o tratamento de uma obra, que vai levar 3, 4 meses, a gente pega um conjunto de 2, 3 mil caixas e fala, olha, a gente vai higienizar, a gente vai acondicionar, ou vai fazer pequenos reparos, seja o que for que seja necessário, mas numa escala muito maior. O custo do restauro é muito alto. Papel japonês, hora trabalho, especialização dos funcionários. Então, tudo isso tem que ser levado muito em consideração. Que jornal vale a pena ser restaurado? Porque tem jornal que a gente tem aqui em guarda, mas que tem no Arquivo Nacional, que tem no acervo de algum particular. Será que não é melhor a gente pegar um jornal que mais ninguém tenha e tratar, mesmo levando em consideração que talvez aquele jornal que existe em outros lugares vão ser perdidos? Aí a gente tem que fazer essa análise. Cada documento que chega aqui é um tipo de trabalho, até porque alguns chegam porque estão muito danificados e precisam ser restaurados para simplesmente continuar sobrevivendo, e alguns documentos chegam, como as listas de bordo, por exemplo, precisando de estabilização só para poder digitalizar e fornecer para a população. metros quadrados, sendo que só essa área do anexo no qual está sendo gravado é 21 mil metros quadrados, nesse sentido, tá? Bom dia. Bom dia. E o local do 4º ao 8º andar, nós temos o acervo, que é de valores inestimáveis, e isso aí é muito importante para a conservação do espaço que nós temos. Nós temos uma equipe terceirizadas na área de elétrica, hidráulica, você tem o sistema de bombeiro civil,
climatização, ventilação, exaustão, sistema de alarme e toda essa equipe que nós constituímos. É importante sabermos que para ter toda essa tranquilidade desse espaço com esse acervo, nós precisamos ter as condições básicas necessárias para que esse acervo não tenha problema em hipótese nenhuma quanto à infraestrutura, à segurança e à climatização do ambiente. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. O que está rolando aí? Que reunião sobre a digitalização na Artesp. Eu sou o Thiago Nicodemo, sou coordenador do Arquivo Público e professor do Departamento de História da Unicamp. O processo pelo qual o arquivo está passando, ele é o mesmo que todo mundo está passando. O movimento de digitalização dos serviços do Estado. Essa é uma questão importante, né? Primeiro, é como a questão, por exemplo, das fotos pessoais, né? Quando a gente tirava foto, aquela foto com a câmera de rolo de filme, né? Você tirava 24, 36 fotos, era cara. Depois que você começou a usar o celular, as 36 viraram 360, 3.600, né? 36 você tira num minuto, né? Às vezes em segundos, né? Então tem uma questão de escala. Quando tudo vira digital, isso eu estou falando quando já nasce digital, como a foto nasce digitalmente, você também exponencializa a produção. Então, os problemas que estavam no papel, eles não só não desaparecem, como eles aumentam. Então, assim, falando de forma muito resumida, né, depois que você coloca tudo digitalizado, criam muitos desafios de tratamento dessa documentação e também muitas oportunidades, né? Porque você tem, a partir daquele momento, você pode tirar um saber dos dados útil para o Estado, né? Mas também você tem que saber o que é sigiloso, você tem que saber o que é transparência, né? O que o cidadão tem que saber desse sistema. Você tem que e daí oferecer esses canais para o cidadão. Né? Primeiro andar. Opa, é você mesmo. Você está pegando alguma coisa aí, Tarso? Não, estava lá no 7º andar. Está no 7º? O que Tirando você está os colocando? livros da Secretaria da Segurança Pública para o 6º andar. Ah, tá girando para a gente poder deixar o 8º só com documentos nos trinques. Né? Você é pesquisadora? Sou. Como é que você chama? Como você chama? Maria. Prazer, eu sou o Thiago. Tudo bom, Thiago? O que você está querendo descobrir, Maria? Então, eu estou pesquisando, na verdade, controle e acesso dos arquivos permanentes, né? Dos arquivos estaduais. Então, estou focando no arquivo do DOPS. Então, todo esse processo do recolhimento do arquivo, como chegou na instituição, e a discussão sobre o acesso me interessa, né? Para ver quais as instâncias que, os mecanismos, os aspectos que tentam controlar a abertura do arquivo. E aí, tudo bem? O que está saindo pão quentinho aí? Hoje ainda não. Hoje ainda não. O que você está fazendo? Ivani e Camila tá aí? Tá na sala de prática. Tá em reunião? Tocando, tá? Tá. Entendeu? Vamos lá, vamos entrar na reunião, vamos fazer uma de penetra, só avisa ela para ela não... Oi, Ivani. Tudo bem? Tá tudo em dia as assinaturas? Não. O arquivo, dá para dizer que é uma grande instituição de inovação. E o maior desafio como gestor é que você não pode ser apenas gestor de uma máquina grande.
que tem 3 prédios, que gere um sistema no Estado. Você também tem que saber projetar coisas para o futuro, construir coisas onde não existe nada. Porque as pessoas geralmente associam arquivos a coisas antigas ou velhas, de forma pejorativa, né? E, na verdade, arquivos são registros, independentemente do suporte. Você vê que no começo os homens, né, registravam as coisas nas pedras, depois utilizavam a madeira, o pergaminho, o papiro, depois o papel, tal como nós conhecemos, e agora nós estamos registrando tudo em ambiente digital, né? Mas os registros continuam acontecendo e os arquivos cuidam para que esses registros preservem a sua autenticidade. Ou seja, são registros em que você pode confiar, que você cuidou deles desde a sua produção e não permitiu que houvesse nenhuma interferência neles, nenhuma adulteração. Então, são documentos, informações, dados autênticos e confiáveis. E isso é fundamental. Porque se nós não confiarmos nas informações e nos documentos que temos, nós não conseguimos tomar as melhores decisões e nem assegurar os direitos das pessoas. Então, é uma questão de natureza mais ampla, cultural, de se reconhecer que, na verdade, os documentos constituem um lastro para a boa governança. Ninguém pode governar pensando no futuro sem dados retrospectivos. Uma das coisas que a gente vem fazendo tentando fazer com que os documentos relacionados com a Covid sejam declarados históricos. Essa é uma discussão que está acontecendo no Estado, mas que eu posso dizer que é a nossa posição institucional de que eles sejam simplesmente declarados históricos, porque muitos deles vêm de órgãos ou de comissões que foram feitas emergencialmente, né? Elas não existiam, né? Elas foram concebidas ou reforçadas para lidar com essa situação excepcional. Então, muitos desses documentos, se fossem produzidos em papel, eles já estariam em risco. Imagina, então, no digital, que não tem exatamente uma solução, nenhuma política para guardar esses documentos digitais. O arquivo público tem uma preocupação muito grande em relação à preservação desses documentos gerados no período da pandemia. São esses documentos, não só os documentos mais típicos, né, documentos em papel ou digital, mas os dados, as bases de dados também, né, porque você sabe que hoje os documentos são produzidos no ambiente digital, mas continuam sendo arquivos, e arquivos públicos, e eles precisam ser produzidos, organizados, e precisam estar acessíveis, né, não só para o gestor, para a tomada de decisões, mas para qualquer cidadão comum, que pretenda saber o que está acontecendo na administração, como que os recursos públicos estão sendo aplicados, e também para aquele pesquisador profissional, né, um estudante da universidade, alguém que esteja fazendo um mestrado, um doutorado, pesquisas, ele também pode utilizar desses documentos para produzir conhecimento. A busca de uma vida, né? Sinceramente, a busca de uma vida é algo que eu recomendo, sabe, para qualquer pessoa que está hesitando. Não é fácil, mas se você não fizer nada, é aí que você nunca vai saber. Quando eu ganhei o acesso ao arquivo, já foi um evento extremamente importante para mim, né? Eu tenho consciência que a minha situação não é tão única, infelizmente. Eu gostaria que ela fosse única. Mas ela não é. Ela representa muitas crianças brasileiras que foram
adotadas da brasileiras e foram tiradas do Brasil e levadas para o exterior, né? Isso não é novidade, vários artigos, várias reportagens já aí, enfim. Então eu acho que eu vou ficar, se eu puder contribuir, sabe, assim, mesmo me encontrando ou não, eu já vou ficar muito feliz. E isso vai mudar muito na minha vida, sabe, de pensar que eu estou contribuindo nesse sentido para amenizar as dificuldades aí dos acessos. Eu sou formada em arquivologia, então, de certa forma, eu estudei para isso, mas quando você está na instituição e, às vezes, quando você consegue fazer o atendimento ao pesquisador e você vê que a pessoa consegue encontrar o que ela procurava, ou melhor, ela achava que queria tal coisa, mas quando você mostra que tem um universo muito maior, ela amplia a sua visão, a sua pesquisa. E um obrigado no final, né, de ter ajudado, contribuído de alguma forma com essa pesquisa, é gratificante demais. Faz sentido todo o nosso trabalho antes de disponibilizar o acesso, né? Por eu ser descendente de japoneses, uma coisa que sempre levo comigo e para os meus descendentes, que é importante você manter a tradição. O que significa? Que algo milenar, centenário, ela tem história, e história tem que ser preservada. Eu acho muito gratificante o meu trabalho. Aliás, é graças a isso que a gente resiste e a todas as adversidades, né? E continua tentando mudar a realidade. Porque os documentos, eles são essenciais, né? Para um governo gerir bem os negócios do Estado. O que vai ser o arquivo daqui 130 anos, né? Eu não sei o que ele vai ser, mas se o nosso trabalho der certo, isso eu não estou falando da minha gestão, mas estou falando do arquivo como instituição. Ainda assim, o arquivo vai ser o repositório das informações, do que aconteceu, daquilo que foi importante, ou de grande parte delas. Eu vejo muito aqui o nosso trabalho como a última chance de muitos documentos. Se a gente não abraçar, eles vão sumir, eles vão desaparecer. Boa parte do retorno que esse trabalho dá é saber que você está fazendo sua parte para salvar a história do Brasil, né? Aqui a maioria das pessoas vem da área de humanas, né? Vamos dizer assim, é historiador, né? Então a gente tem aquele amor embutido pelo documento, pela história. E quando a gente consegue fazer alguma coisa que você chega em casa e fala, putz, dura mais 2 gerações, então daqui 2 gerações alguém se vira, mas a gente conseguiu esticar a vida desse documento. É dormir sossegado, sabe? É bem isso.